O assunto da Jovem Pan News é política, mas não essa do dia a dia. É isso mesmo, nós vamos tratar agora um pouco sobre a história política de Londrina, que foi relatada pelo jornalista José Pedreali no livro que conta a história do ex-prefeito e ex-governador do Paraná, José Osken de Novaes, que comandou nossa cidade na década de 1960 e foi responsável por grandes conquistas para a nossa cidade, como a implantação da Sercontel e da Coab. Pedreali, seja muito bem-vindo, um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado, é um privilégio, irmão, estar com vocês. Jornalista, nós nos conhecemos há muitos anos, né, Pedreali? Sim, sem dúvida. E admiro muito o seu trabalho, sempre muito eficiente, muito correto. A recíproca é verdadeira aqui. Obrigado. Ele tem vários livros publicados e agora esse do Osken de Novaes, né, contando essa história do ex-prefeito. Por que você escolheu esse personagem? Bom, o Dr. Osken era um político da velha guarda, que nos deixa com muita saudade, que os políticos da velha guarda, eles serviam o bem público, né? Serviam o público e não se serviam do público, né? Mas mesmo pertencendo a esse time de políticos corretos, o Dr. Osken se destacou pela ética, pela lealdade, pela eficiência, como prefeito de Londrina, como governador do Paraná e também na sua atuação como professor do curso de Direito. Ele foi pioneiro aqui na Faculdade de Direito, e como advogado de grande capacidade. Ele era um homem muito discreto, né? Muito reservado. Como é que foi esse trabalho para fazer todo esse levantamento aí de informações para a produção do livro? Bom, entrevistei quem foi possível, que conviveu com ele, né? E tive a grande ajuda de um colega de profissão, o Antônio Claré de Rezende, que trabalhou com o Osken quando o Osken foi prefeito de Londrina, depois governador, e o Claré conservou documentos, discursos do Osken e fotografias, e ajudou bastante. O Claré, infelizmente, morreu no decorrer do trabalho aqui, mas foi fundamental, né? Inclusive, eu consegui resgatar os discursos do Osken como governador, que não são meros discursos de um político, momentaneamente ocupante do Palácio Iguaçu. É um testemunho da sabedoria dele e da eloquência. E era um discurso que ele fazia de improviso e que depois foram transcritos pelo chefe da Casa Civil, Francisco Borsari Neto, que repassou então para o Claré. É um documento, um testemunho da capacidade da cultura dele, né? Nós temos destaques aí do Osken como implantação da Sercontel e da Coab, não é? E quais outros destaques que o livro traz com relação a essa figura? Bom, aqui em Londrina, realmente, a principal obra dele, assim, física, material, foi a Sercontel. A Coab também, o primeiro e o segundo conjunto habitacional de Londrina foram feitos na administração dele. Inclusive, permita fazer merchandising, o presidente da Coab era meu tio, Otávio Antônio Pedreali. E eles não tinham nem uma sede da Coab. O meu tio tinha uma mesa ao lado da mesa do Osken no gabinete, né? E eles foram topando, levando, com falta de recursos e tudo, e fizeram o primeiro conjunto habitacional. Bom, também tem que se destacar nas obras do Osken, a pavimentação do centro da cidade e o sistema de esgoto e de água, né, que ele modernizou muito. Né, isso aqui. E como governador, bom, depois talvez vocês perguntem, mas tem coisas muito pitorescas. Ele chegou ao governo do estado, como você falou, né? Foi um dos 3, se não me engano, que chegaram daqui da nossa região, que chegaram. Quem foram os 3? Vamos lembrar aqui. Bom, que chegou como governador foi o Osken. O Osken, também teve o Otávio Cesário, que por um período foi governador, né? Mas o Osken foi efetivo mesmo, durante 11 meses. Bom, depois o Zé Richa, pai, e o Beto Richa, filho. O Zé Richa não era de Londrina, mas construiu a carreira política aqui em Londrina. Sim. E o filho nasceu em Londrina. Eu lembro dele no centro, do Bourbon, né? Tinha sim, sempre uma efervescência política. A República do Bourbon, exatamente. Eles discutiam a cidade lá, né? Ah, sem dúvida, E assim, com todas as tendências e todas as profissões ali, realmente era uma confraria, né, no Bourbon. O que você acha que fez com que ele chegasse ao governo do estado? Hoje a gente tem essa dificuldade, né? A gente não consegue políticos do interior que se destaquem na capital, que cheguem ao governo do estado. Isso é um grande problema para o interior, sempre, né? O que você acha que levou o Osken e tantos outros, e esses outros aí ao governo do estado? Essa diferença desse trabalho dele? No caso do Osken, os outros foram eleitos, né? O Osken foi indicado.
né? Ele foi indicado porque tinha sido um excelente prefeito de Londrina e tinha muita proximidade com o Ney Braga, de quem era amigo, né? Então o Ney Braga, ministro da Educação, foi escolhido pelo regime militar para ser o governador do Paraná em 78. Ele já tinha sido governador do Paraná, o Ney Braga, na primeira vez eleito, né? E foi indicado pelo regime e ele precisava de um vice e ocorreu então chamar o Osken, que tinha um perfil muito parecido com o dele, de retidão. O Ney foi um cara extremamente reto, assim, muito coerente com seus princípios. E o Osken representava o interior do Paraná, afinal tinha sido prefeito da segunda maior cidade do estado, além de ser um jurista de grandeza, né? Então ele escolheu o Osken e o Osken ficou os 3 primeiros anos na condição de vice mesmo, sem palpitar em nada, né? E aí, quando o Ney deixou o governo para disputar o Senado, perdão, em 82, o Osken assumiu, né? E o Ney, infelizmente, teve uma decepção muito grande. Ele foi derrotado, ele com toda a experiência dele, né? Era o político de maior projeção no estado. Ele foi derrotado por um político jovem, né? Que era o Álvaro Dias. Está aí há 50 anos. Isso que eu ia falar, que está até hoje. E eu ia até abordar esse assunto, né? Porque você traz o Osken como uma referência política, né? Como alguém que conseguiu essa grandeza, né? De ser ouvido, de chegar à capital. E hoje a gente tem uma dificuldade dessa nova geração de se formar grandes políticos, né? Nós temos, se a gente pegar a pesquisa, por exemplo, para presidência, para governador, para Senado, nós temos velhas figuras, né, que ainda continuam disputando o poder, e a dificuldade de se formar novos líderes, de formar um jovem que realmente consegue falar com várias classes. O porquê disso, Pedreali? O Osken, por exemplo, pode ser uma referência, claro, um livro como referência para esses jovens que querem entrar na política? Eu acho que é um livro de referência para não só políticos, mas para profissionais de todas as áreas, porque a essência da vida do Osken foi a retidão e a ética, né? O profissionalismo, a camaradagem, a magnanimidade, a lealdade e a magnanimidade. Ele abriu mão de patrimônio no serviço público, ele empobreceu. Coisa mais rara, um homem empobrecer. Se ficar com o mesmo patrimônio já está bom demais, né? Mas ele empobreceu. Bom, eu só queria fazer uma retificação, falando do Álvaro Dias, tem que citar que ele foi um dos políticos de Londrina que chegou ao governo do estado. Sim. Né? Ele não era de Londrina, né? Era de Quatá, Maringá, passou a infância em Maringá e veio para Londrina em 64, o ano do golpe militar. E foi aqui que ele se formou em História e começou a carreira como vereador. Radialista também, fazia radionovela. Radialista. Vozeirão. Fazia radionovela junto com a Vita Guimarães. Exatamente. O Aconteceu. Era um programa, um noticioso teatralizado, né? Então, mas o que falta lideranças hoje, assim? Eu acho que os jovens, eles são muito mal, como dizer, eles têm os exemplos que eles veem são degradantes. Hoje a política virou um contuberno, né? Virou uma casa da mãe Joana. Não é que não é que todo político seja desonesto, né? Desleal. É que esses se destacam. Então comprometem a imagem dos outros políticos que são sérios. E tem muitos políticos sérios. Nós temos aqui em Londrina, a gente vê a história dos prefeitos de Londrina, os prefeitos muito sérios. Tivemos 2 deles que tiveram problemas com a justiça, foram caçados, né? Por desvio de recursos e essas coisas todas, mereceram a punição que tiveram. Mas os demais foram muito corretos. O último nessa linha que nós tivemos, temos hoje aqui o Marcelo Bellinati, o antecessor dele, o Kiref, também um empresário muito correto, que foi um prefeito que fez um grande trabalho. E muitas vezes até porque, colocando a discussão na roda, hoje em dia quem começa a se destacar e fala assim, estou pensando em ir para a política. Eu tenho certeza que a primeira pessoa que eu ia falar, não faz isso, não é? Hoje, quando alguém fala que vai para a política, o outro chega, não faz isso, você está tão bem na sua empresa, você está tão bem na sua área, não faz isso, não é? A maioria, infelizmente, vê a política hoje... Para não se comprometer com a política, né? Exatamente, como um caminho, como você disse, de muitos escândalos que acaba criando essa repulsa. O político virou uma espécie de sinônimo, assim, de vigarista, né? É uma pena, porque nós precisamos da política. Eu até ia retomar com a história do Osken, né? Ele era da Arena. Naquela época ele era da UDN, né? Ele era da UDN. E depois foi para a Arena. Depois, com a dissolução dos partidos,
que foi em 67. Que era Arena e MDB. Ele optou pela Arena, que era o caminho correto, que a maioria dos udenistas foram. E qual que era a tendência dele numa época militar, né? Bom, de sustentação aí do... O golpe teve o apoio da grande maioria da população na época, porque vivíamos um período muito conturbado, com a renúncia do Jânio, e depois o governo do Jango, né? O governo do João Goulart. Foi um governo complexo, foi um governo muito tumultuado, aquela coisa toda, e já vinha havendo uma efervescência militar desde a época quando o Getúlio se suicidou. Sempre se falava, vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe. Bom, houve uma instabilidade muito grande, né, no país, uma inflação, uma carestia e tal, e a bagunça. O governo que era um bom cara correto, bem intencionado, mas ele não soube levar a coisa adiante. E degringolou, né? Houve rebeliões militares, uma coisa assim, que ele apoiou lá no Rio de Janeiro. Né? Então houve a ruptura institucional. Né? E o Osklen apoiou, não só ele apoiou a ruptura, vindo da UDN, ele era prefeito de Londrina. E na noite do dia 31, quando começou a rebelião, e se consumou na madrugada do dia 1º de abril, o Osklen foi convocado pelo Ney Braga para estar no Palácio Iguaçu, e foi o Ney participou da conspiração lá do Palácio, etc. Ele já vinha. Tal. Foi quem redigiu a proclamação, enfim, a nota de adesão do Ney Braga ao golpe de 64. Mas o Osklen, apesar dessa adesão, etc., ele tinha uma adesão, digamos assim, por princípios, mas quando o regime foi se deteriorando, foi endurecendo, né, e confiscando os direitos civis, etc., ele manteve distância. Recuou. Manteve distância. E mesmo nesse período, ele atendia gratuitamente muita gente que era processada, investigada, perseguida pelo regime militar. Né? A questão ali de muitos daqueles rebelados lá de Porecatu, enfim, que fizeram, enfim, um movimento muito, digamos assim, significativo, né, de rebelião, pessoal mais ligado ao Partido Comunista, essas coisas. O Osklen defendia eles, né? Defendia eles. E quando era prefeito de Londrina, por exemplo, prefeito de Londrina, da Arena, etc., ele deu emprego para um médico que perdeu clientela, era um médico já idoso, o médico perdeu clientela pelo fato de ser comunista. Então ele deu um emprego num posto de saúde para o médico. Né? Então é assim, ele sabia manter distância entre o princípio e a pessoa. Né? Bom, o José Pedrealha é rico aqui em história, não só nessa, mas muitas outras, né? Obrigado. Tem uma vivência imensa e uma curiosidade intelectual muito grande. Então fica o convite para todo mundo ler o livro. Isso, que eu acho que ele o livro aqui na live, no quem YouTube. Tá acompanhando no YouTube, ó, dá para ver o livro aqui, a capa do livro. E como é que faz para adquirir? Olha, o Sebo Capricho tem, hoje é o Sebo, livrarias extinguiram, e é estante virtual, né? Eles entregam em casa, é só comprar online. O Sebo Capricho também entrega em casa. Então fica a dica aí. Eu acho que é uma excelente oportunidade para fazer esse reencontro com a história de Londrina, com tantos detalhes ricos e uma reflexão política também, que eu acredito que é muito ampla. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Prazer te receber aqui. Obrigado. Portas abertas sempre. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Pedrealha. Parabéns pela obra. Obrigado. A gente vai para um rápido